festa bonita, hein? 12h15. Aqui com a gente. Hoje um pouquinho mais cedo. Festa, Léo Festa. Mas hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, né, sobre o tema jornalismo. Você já imaginou como é a vida de um jornalista correspondente num campo de batalha? Uma jornalista aqui de Santa Catarina produziu uma série de reportagens chamada Guerra.doc. Em Lisboa, a direção de informação em Lisboa decidiu fechar o programa. Toda a gente já tinha dito tudo. Os observadores, os comentaristas, os colunistas, os analistas, os militares, os diplomatas. Veio a decisão de Lisboa de terminar, fechar o programa e deram-nos ordem a nós, em Bagdá, de desligar. E nós desligamos. E quando nós ainda não tínhamos acabado de respirar daquela tensão, ouvimos um grande estrondo e o hotel balançou. A vida parece ser fácil, né? Conosco a jornalista catarinense Vanessa Pedro, autora do DVD Guerra.doc, que reúne histórias de correspondentes de guerra. Como é que surgiu essa ideia e qual é o objetivo desse seu trabalho, Vanessa? Então, Léo, é um projeto de pesquisa de pós-doutorado, na verdade, e como eu sou jornalista há quase 20 anos, eu resolvi misturar essas duas áreas, né? Pesquisa e jornalismo, e resolvi pesquisar fazendo um audiovisual. Então, eu entrevistei 15 jornalistas, correspondentes de guerra, no Brasil e fui a Nova York entrevistar lá também. E queria saber um pouco de como era feita essa cobertura, o que isso mudava na vida do jornalista e na narrativa dele, na forma de contar uma história, o fato de ir até um local em conflito e contar isso para as pessoas. Eu pensava em duas coisas. Primeiro, tem lugares e populações que as pessoas só conhecem através de uma cobertura de guerra, por exemplo. Tem pessoas, a maioria de nós não conhece o Iraque, mas conhece histórias de jornalistas sobre as guerras no Iraque, por exemplo. Então, eu achava importante, e é importante, analisar como é que essas histórias são construídas, como é que se conta as histórias desses lugares, né? O que te mais impressionou na hora de captar esses depoimentos? Então, é como essas histórias interferiram na vida dessas pessoas, porque a gente fala da cobertura de uma forma geral, mas eu queria chegar no profissional que está lá, porque eu defendo também que quanto mais esse profissional estiver no local, eu acho que mais a cobertura dele, contando histórias, mais a cobertura será crítica, bem feita, enfim, acho que é mais, a população, a sociedade ganha mais quanto mais esse jornalista conseguir estar no local falando com as pessoas. Eu queria saber como é que é, e a gente não sabe muito na cobertura, como é que é a estrutura do jornalismo, como é que funciona, isso não aparece muito na cobertura. Eu queria tirar um pouco isso deles. Existe algum ponto em comum quando você começou a conversar com eles? Todos eles passaram por alguma coisa em comum? Sim, primeiro são experiências muito fortes. Eu entrevistei pessoas que ainda cobrem e pessoas que pararam de cobrir. E para todos o sentimento em comum é que quem parou é muito difícil de parar porque toma a vida da pessoa, né? Então eles me contaram que tinham que botar algum projeto muito grande no lugar ou sofreram algum trauma grande. Por exemplo, dois entrevistados meus disseram que pararam porque um colega de trabalho morreu durante a cobertura. Né? A mesma pessoa, inclusive, um jornalista, um fotógrafo norte-americano, morreu cobrindo e isso interferiu no destino dos outros dois que chegaram a cobrir com ele e eles pararam. Uma outra história é que um casal que se conheceu cobrindo guerras resolveu, depois de muito tempo, parar de cobrir porque eles iam ter uma filha. Então, ou é um grande projeto no lugar, ou é uma grande coisa, algum grande trauma, uma grande perda, ou é a vida ou é a morte. Esse seu documentário, essa sua série de reportagens chamada Guerra.doc será lançado semana que vem aqui em Florianópolis? Isso, é quinta-feira que vem, dia 21, às 7 horas, na Fundação Badesc. Então, todo mundo está convidado, quem quiser comparecer. A gente vai passar alguma entrevista, né, das 5, que esse é o primeiro volume das 15 entrevistas que eu gravei. Então, nós vamos conversar com quem for lá, com a plateia, vamos passar uma entrevista, vai ter um coquetel e vai ter venda de DVD também lá, quem quiser, porque eu acho que também é um material que pode servir para o ensino de jornalismo, para discutir jornalismo. Esse era o meu objetivo. Sem dúvida alguma. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada também.